Na hora do desespero, o que a maior parte das pessoas faz? O que elas sentem, o que elas pensam e como reagem nos momentos de desespero? Muitas pessoas se tornam grosseiras, estúpidas, mal educadas e injustas com seus semelhantes. Porque não compreendem que o desespero é passageiro. Muitas pessoas querem ser o centro das atenções, o centro do universo nos momentos de desespero. Querem que o universo gravite em torno do seu desespero, que todas as pessoas sirvam-lhes favores, condolências, auxílios, solidariedade, etc. e tal. Sendo que somos mais de 7 bilhões de habitantes sobre a Terra, cada um precisa cuidar da sua própria vida. Parece meio cruel dizê-lo assim, de forma direta, mas muitas pessoas querem ser consoladas sempre. E isso é um defeito. É um defeito. Não estou aqui fazendo uma apologia ao sofrimento, à tristeza, mas quando o ser humano está mergulhado num momento ruim, a humanidade não vai correr para acolhê-lo, para acariciá-lo. A bem da verdade, todo mundo tem os seus problemas. Todas as pessoas têm os seus problemas nesses altos e baixos da vida. E quem está num momento de desespero não pode querer para si o monopólio das atenções. Assim o ser humano apenas piora as coisas, torna o desespero pior. E por que surge o desespero na vida de alguém? Por que as pessoas ficam desesperadas? Seria necessário ou é necessário esse desespero? Do que ele resulta? Bom, não é necessário porque o desespero ele surge da ausência de espírito. Onde existe a presença do espírito, o ser humano não cai no desespero profundo. Sente sim os altos e baixos da vida, o que é inevitável, mas não chega a desesperar. Há pessoas que chegam a um nível de desespero que se suicidam, acreditando que a situação não vai mais se resolver, sendo que os momentos de desespero passam, vêm outros momentos, outros instantes, outras situações, outras experiências, e assim vai indo, porque o trem da vida ele segue adiante. Ele não para. É como se o desespero fosse uma estação de trem, onde o trem passa, para, encosta, para, e fica lá um tempo. E depois precisa seguir viagem. Assim, o desespero é uma estação intermediária na vida de alguém, mas depois as coisas seguem. E é preciso aprender a lidar com isso, porque ao lidar com a situação corretamente, o ser humano a supera e faz bem para si mesmo e também para os seus semelhantes, porque uma pessoa desesperada não faz bem para si e nem para os semelhantes. O desespero torna o ser humano inconstante, instável, grosseiro, estúpido, mal educado e injusto, muitas vezes, com os outros. Mas por que surge o desespero? Por que as pessoas se desesperam? Como eu já disse, por causa da ausência, as pessoas estão ausentes em si mesmas. Falta a presença do Espírito. Onde o Espírito está presente, onde o ser humano vivencia nessa
presença em si, no estar em si intuitivamente, o desespero não surge no grau avançado, como naqueles que se desconhecem completamente e não conseguem identificar a intuição. Muitas pessoas ainda confundem a intuição com aqueles sentimentalismos, com aqueles joguetes sentimentais. E daí extirpam todos os sentimentos da vida, confiando apenas cegamente na razão fria e calculista, sendo que é a mesma razão que é fria e calculista em determinadas situações, também atira o ser humano neste mar de sentimentalismos em outras situações. A mente ela é instável, ela oscila muito, ela não confere ao ser humano aquela retidão que somente pode surgir do espírito, porque a retidão é espiritual. A retidão ela é espiritual e a retidão está na própria flexibilidade, neste saber equilibrar as coisas. Nisso está a retidão. Ela não é algo estanque. É a razão fria e calculista que busca essa retidão estanque de forma forçada, que depois acaba escorregando para os sentimentalismos no lado oposto, e por causa destes deslizes de um lado para o outro, ora no frio racionalismo, ora nestes joguetes sentimentais, que o ser humano desespera. O desespero ele é resultante desta instabilidade. Quando o ser humano está na encruzilhada da vida, precisando tomar uma decisão, precisando promover uma escolha e não sabe o que fazer, porque é um joguete do cabeção, que ora é friamente racional e ora sentimental, jogando o ser humano num conflito terrível. Sem falar que nestes momentos de instabilidade, de indecisão, de contradição, o ser humano se abre para as formas de pensamentos que estão aí no plano astral. O plano astral que envolve aí o planeta Terra, a matéria grosseira, fina. Quando o ser humano está nesta instabilidade sentimental, irracional, ele se torna uma arena de combate para as formas de pensamentos, para essas energias trevosas que circundam a Terra. O ser humano se abre para isso de forma absurda e toda essa energia baixa nele como uma espécie de download astral. E isso entra dentro do ser humano, cria um turbilhão dentro dele. E o que é isso senão o desespero? Nesses momentos ele não sabe para que lado ir, o que fazer, como se portar, como pensar corretamente e como poder confiar em si. Nos momentos de desespero, o ser humano é o seu maior inimigo, porque ele próprio não confia em si, porque se torna uma arena de influências estranhas que agem sobre ele a partir do plano astral. E daí, caros amigos, surge aquele desespero tremendo, onde o ser humano se sente perdido, se sente nas trevas, na escuridão. E para que isso não ocorra, existe apenas uma única possibilidade, um único caminho, que é o caminho do desenvolvimento espiritual de forma saudável, partindo da intuição, partindo do núcleo do ser humano, o espírito. Porque onde o espírito está presente e ativo, o indivíduo está conectado a planos mais elevados, acima do plano astral, acima deste anel trevoso. E a partir de lá chegam ao ser humano irradiações mais favoráveis e equilibradas, que lhe conferem um equilíbrio, uma estabilidade, uma segurança, uma autoconfiança, uma certeza,
uma certeza. E é isso que o ser humano precisa, ter uma certeza, ao menos de algo nesta vida, porque o desespero é a incerteza absoluta, é a insanidade, é a contraditoriedade, quando o ser humano é lançado de um lado para o outro. Ora ele é racional e ora ele é sentimental. E as formas de pensamentos lá bombardeando o indivíduo de todos os lados, buscando arrastá-lo e miná-lo, porque é justamente isso que as trevas fazem. Essas energias trevosas estão aí buscando destruir as pessoas, para que elas não acordem, para que elas não ergam o seu olhar para a luz, que somente pode ser erguido intuitivamente e espiritualmente através da presença de Espírito e da presença em Espírito. O ser humano precisa estar presente de Espírito e em Espírito para alcançar a estabilidade, a segurança e dispor de algumas certezas nesta vida para que não caia no desespero. Mesmo uma pessoa espiritualizada vai experimentar altos e baixos, é assim mesmo, mas não mergulha profundamente no desespero como aquele que é completamente ignorante acerca de si mesmo e praticamente nada sabe da sua essência. Para evitar o desespero, o ser humano precisa se conhecer, reconhecer a sua intuição, porque onde a intuição funciona, o ser humano está ancorado em algo mais elevado. O ser humano está aterrado. Ele não voa por aí como uma sacola ao vento. O que é o desespero? É quando o ser humano voa de um lado para o outro como uma sacola vazia ao vento. O vento faz o que quer com esta sacola vazia. A influência dos pensamentos trevosos torna o ser humano um joguete. E esses pensamentos trevosos fazem com o indivíduo o que eles querem e o que eles têm em seu conteúdo, porque o ser humano se abre para isso como uma sacola vazia, porque falta a presença de Espírito. A mente sozinha, ela não capacita o ser humano a se proteger diante disso e a se esquivar de toda essa problemática desesperadora. A mente, ora friamente racional e ora sentimental, é que mergulha e afunda o ser humano no desespero. O desespero surge onde o cabeção tem a supremacia e onde a intuição não tem espaço dentro do indivíduo. Então, na hora do desespero, é preciso compreender que é necessário se libertar do excesso de mente. Excesso de mente que se manifesta através do frio racionalismo ou deste joguete sentimental. O ser humano precisa escapar disso, porque a intuição não é nenhum destes dois extremos. A intuição é a serenidade que brota de dentro para fora, conferindo ao ser humano uma frequência adequada para que ele possa se conectar a irradiações melhores, que preenchem verdadeiramente, libertando o ser humano da influência dos pensamentos trevosos que justamente invadem aqueles que não estão presentes de espírito e que não estão presentes em espírito. Isso precisa ser atentado pelas pessoas para que não se afoguem nos momentos de desespero. Há pessoas que se suicidam nos momentos de desespero, porque a influência das energias degradadas é tão grande, lança essas pessoas numa contraditoriedade tão grande que desesperam ao ponto de praticar o suicídio, sendo que um minuto depois essas pessoas já não o fariam. Isso é o pior do desespero.
Às vezes, 1 minuto de desespero faz com que o ser humano cometa a maior bobagem da sua vida, porque não dispõe de solo de sustentação. O desespero é a não sustentação, é a falta de ancoragem, é a instabilidade. Quando tudo vacila, porque falta o espírito a direcionar a visão do indivíduo, a escolha dele naquele instante, ou as escolhas, as deliberações, né? Os sentimentos intuitivos. Então o desespero é uma coisa terrível e desgraça os fracos, né? Onde a mente soterra o espírito, entregando o ser humano às influências energéticas degradadas que desgraçam a vida dos desatentos. Certo? Se você quiser se aprofundar nas questões que eu comento em meus vídeos, leia a obra Na Luz da Verdade, a Mensagem do Graal, escrita pelo Filho do Homem, Abdrushim. Certo, gente? Informações na descrição do vídeo. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!